A princesa que passou a vida sob os holofotes da mídia morreu em um acidente de carro em alta velocidade em Paris, aparentemente tentando escapar de fotógrafos que a perseguiam. Nesta quinta-feira, completam-se 20 anos desde que a princesa Diana morreu em um acidente de carro dentro de um túnel em Paris. Um médico francês do pronto-socorro que estava de folga foi o primeiro a chegar ao local e prestar socorro à princesa. Durante 27 anos, o túmulo da princesa Diana permaneceu intocado. Mas quando o FBI finalmente o abriu, o que encontraram causou comoção no mundo todo. As antigas dúvidas sobre sua trágica morte tomaram um novo rumo com o surgimento de novas evidências desafiando tudo em que as pessoas acreditavam. De teorias da conspiração, a verdades ocultas, as revelações em seu interior podem mudar tudo o que pensávamos saber sobre seus últimos dias. O que o FBI descobriu dentro daquelas paredes e como essas descobertas irão remodelar o legado da princesa do povo. Junte-se a nós enquanto revelamos o que realmente se escondia no túmulo de Diana. A sombra sobre a morte de Diana. A trágica morte da princesa Diana em 1997 causou comoção no mundo todo. Uma figura pública muito querida, sua morte em um acidente de carro foi oficialmente atribuída a um motorista embriagado que perdeu o controle do veículo. No entanto, desde o momento em que a notícia foi divulgada, surgiram questionamentos. O público, relutante em aceitar a explicação simples de um acidente fatal, começou a juntar as peças de uma série de inconsistências estranhas, coincidências e alegações perturbadoras que pintavam um quadro muito mais sombrio. Uma das alegações mais explosivas veio de Mohammed Al-Fayed, pai do companheiro de Diana, Dodi Al-Fayed. Em 2008, ele fez uma afirmação que abalou a elite britânica. Diana estava grávida do filho de Dodi, e os dois planejavam se casar. Segundo Al-Fayed, a família real, especialmente o príncipe Philippe e o príncipe Carlos, opôs-se veementemente à ideia de Diana casar com um muçulmano. Ele não parou por aí. Alegou que essa oposição levou a uma trama sinistra para eliminar Diana antes que tal união pudesse acontecer. Mas isso foi apenas uma faísca que levou a um incêndio ainda maior. Em uma dramática aparição no tribunal, ele apontou o dedo para algumas das figuras mais poderosas da Grã-Bretanha, incluindo o príncipe Philip, o príncipe Charles e o ex-primeiro-ministro Tony Blair. Suas acusações não pararam por aí. Ele também envolveu a irmã de Diana, Sarah McCorquodale, dois ex-comissários da Polícia Metropolitana e até mesmo a CIA. Sugeriu que uma vasta rede de membros da realeza, funcionários do governo e agências de inteligência conspirou para impedir o casamento de Diana com Dodi. Os rumores sobre a morte de Diana se intensificaram após o seu embalsamento. Alguns suspeitaram que o processo foi apressado para evitar testes de gravidez. Richard Belzer, um conhecido teórico da conspiração, destacou essa preocupação. No entanto, a Operação Paget, uma investigação abrangente, examinou amostras de sangue coletadas no local do acidente e não encontrou vestígios de hormônios da gravidez. Um novo documentário polêmico analisa em detalhes as investigações policiais após o acidente que lhe tirou a vida. E pela primeira vez temos acesso às investigações realizadas nos meses e anos seguintes. Embora esses hormônios possam permanecer no sangue por algum tempo, nenhum foi encontrado nas amostras analisadas. A morte repentina de Diana alimentou uma explosão de teorias da conspiração, muitas das quais persistem até hoje. As pessoas buscavam pistas, inconsistências e segundas intenções. Algumas estavam convencidas de que a família real ou altos funcionários desempenharam um papel em sua morte. Diversos detalhes suspeitos mantiveram essas teorias vivas: a demora na chegada do socorro médico, a rápida limpeza do local do acidente e a falha das câmeras de segurança no túnel naquela noite. Para aumentar o mistério, Diana escreveu uma carta ao seu mordomo Paul Burrell, afirmando temer por sua vida. Seu conselheiro espiritual também a alertou sobre a possibilidade de crime. Apesar dessas preocupações, a Operação Paget não encontrou evidências credíveis que corroborassem as alegações de um assassinato planejado. Em sua famosa entrevista à BBC em 1995, Diana admitiu abertamente sentir-se ameaçada pela família real. Embora suas palavras fossem arrepiantes, elas não comprovaram uma conspiração. Ainda assim, para muitos, as circunstâncias de sua morte permanecem suspeitas demais para serem aceitas como mera coincidência. Outra teoria popular sugere que Henry Paul, o motorista naquela noite fatídica, fazia parte de um ataque orquestrado. Alguns acreditam que ele trabalhava secretamente para o MI6. Richard Tomlinson, um ex-agente do MI6, afirmou ter visto documentos que comprovavam que Paul estava na folha de pagamento da agência de inteligência.
Ele também observou que Paul havia desaparecido por 2 a 3 horas antes do acidente, alimentando suspeitas de uma reunião secreta ou de ordens finais. Apesar de receber um salário modesto de $35 mil americanos por ano, Paul tinha quase $250 mil americanos em sua conta bancária na época de sua morte, além de uma quantia significativa em dinheiro vivo. Tomlinson teorizou que esse dinheiro poderia ter vindo do MI6, possivelmente como pagamento por seu papel no suposto complô. Em 1998, Tomlinson admitiu que sua alegação era especulativa, mas argumentou que se Paul tivesse sido um informante do MI6, não seria incomum que ele recebesse grandes somas de dinheiro. A Operação Paget, no entanto, investigou as finanças de Paul e não encontrou nenhuma ligação direta com agências de inteligência. Os investigadores concluíram que a sua riqueza provavelmente não tinha qualquer ligação com uma conspiração e que ele não possuía os meios para cometer um assassinato. Apesar destas conclusões, as dúvidas persistem. A morte de Diana é uma das tragédias mais comentadas da história moderna, e para muitos as questões sem resposta apenas aprofundam o mistério. A morte de Paul e o mistério que a envolve. O acidente da princesa Diana. 3 pessoas morreram naquela noite. A princesa Diana Dodi Al-Fayed e um homem chamado Henry Paul, que era o motorista. Na época de sua morte, Henry Paul era um solteiro de 41 anos sem dependentes financeiros. Ele havia mantido um emprego estável durante a maior parte de sua vida adulta e construído sua riqueza principalmente por meio de imóveis para aluguel, com um patrimônio líquido estimado em cerca de $340 mil americanos. Outra figura ligada às teorias que circulam sobre a morte da princesa Diana foi o motorista de um misterioso Fiat branco que teria seguido o carro de Diana até o túnel. Os investigadores encontraram arranhões no veículo, sugerindo uma possível colisão entre os 2 carros. Essa descoberta levantou questões sobre a identidade do motorista do Fiat e se ele teria tido algum envolvimento no trágico acidente. Alguns especularam que a pessoa ao volante era James Anderson, um fotógrafo francês com supostos vínculos com o MI6. No entanto, Anderson negou qualquer envolvimento, insistindo que estava em casa com a esposa na noite do acidente. Em 2000, Anderson foi encontrado morto dentro de seu carro e as autoridades consideraram o caso um suicídio. Mas nem todos estavam convencidos. Alguns, incluindo um homem chamado Alfred, suspeitavam que sua morte estivesse ligada ao acidente de Diana, insinuando uma conspiração. Para aumentar o mistério, uma testemunha chamada François Lestria, que dirigia à frente do carro de Diana no túnel, afirmou ter visto um clarão repentino pouco antes da colisão. Isso alimentou especulações de que um clarão ofuscante teria sido usado deliberadamente para desorientar o motorista. O ex-agente do MI6, Richard Tomlinson, apoiou essa teoria, afirmando que tais clarões intensos faziam parte das técnicas de treinamento do MI6 projetadas para confundir motoristas em assassinatos direcionados. No entanto, a esposa de Lestria, que estava no carro com ele, discordou da versão apresentada. Apesar dessas alegações, a Operação Paget concluiu que não houve clarão. Uma investigação francesa independente determinou que Paul dirigia em alta velocidade sob a influência de álcool e medicamentos controlados, o que provavelmente prejudicou seu julgamento. O único sobrevivente do acidente, Trevor Rees-Jones, corroborou essas conclusões. Como chefe adjunto de segurança do Hotel Ritz em Paris, Rees-Jones estava presente na noite do incidente. Antes de saírem do hotel, ele chegou a provocar em tom de brincadeira os paparazzi que aguardavam Diana e Dodi do lado de fora. Os investigadores também revelaram que nenhum dos passageiros, incluindo Rees-Jones, usava cinto de segurança, o que pode ter agravado o impacto da colisão. Apesar das inúmeras teorias da conspiração que surgiram, as investigações oficiais sobre a morte de Diana concluíram que a direção imprudente, o excesso de velocidade e a perseguição agressiva dos paparazzi foram os principais fatores no acidente. Relatórios como o da Operação Paget reforçaram essas conclusões, mostrando que o estado de embriaguez de Paul, combinado com a perseguição dos fotógrafos, criou uma situação perigosa que terminou em tragédia. No fim, independentemente das teorias que surgiram, o mundo teve que aceitar a dolorosa realidade da trágica morte da princesa Diana. Mas o que realmente aconteceu na noite da morte da princesa Diana e por que isso ainda gera questionamentos tantos anos depois, a noite fatal de 31 de agosto de 1997 será sempre lembrada como um momento sombrio e trágico da história. A notícia da morte da princesa Diana, um membro querido da família real britânica, chocou o mundo.
Pessoas em todos os lugares ficaram incrédulas e profundamente tristes. Era difícil aceitar que alguém tão cheia de vida e amada por tantos pudesse partir tão repentinamente. A tristeza era ainda maior pela forma como ela morreu. Um terrível acidente de carro no túnel da Ponte de l'Alma, em Paris, tirou sua vida juntamente com a de seu companheiro Dodi Fayed e a do motorista Henry Paul. A única sobrevivente foi seu guarda-costas Trevor Rees-Jones, que ficou gravemente ferido e não se lembrava do acidente. Após o acidente, os veículos de comunicação correram para reconstituir o ocorrido, mas os detalhes eram tão caóticos quanto a própria noite. Mais cedo naquela noite, Diana e Dodi jantaram no Ritz Paris, um hotel de luxo de propriedade do pai de Dodi, Mohammed Al-Fayed. Para escapar da atenção constante dos paparazzi, eles saíram pela porta dos fundos por volta da meia-noite, na esperança de chegar à casa de Dodi sem serem notados. Henry Paul, chefe de segurança do hotel, dirigia o carro. Mais tarde foi revelado que ele havia bebido antes de dirigir, o que se tornou uma parte fundamental da investigação. Enquanto percorriam as ruas de Paris em alta velocidade, foram perseguidos por paparazzi em motocicletas. Ao entrarem no túnel da Ponte de l'Alma em alta velocidade, seu Mercedes-Benz preto colidiu contra o 13º pilar. O acidente foi devastador. Testemunhas descreveram o carro destruído, o barulho estridente do metal e o silêncio sepulcral que se seguiu. Os socorristas chegaram rapidamente e encontraram Diana ainda viva. Os paramédicos trabalharam desesperadamente para salvá-la enquanto ela era levada às pressas para o hospital Pitié-Salpêtrière. Apesar de todos os esforços, ela faleceu devido aos ferimentos nas primeiras horas da manhã. Quando a notícia se espalhou, o mundo pareceu parar. A dor se alastrou instantaneamente. Pessoas se reuniram em frente ao Palácio de Kensington, deixando flores, acendendo velas e escrevendo mensagens de pesar. As ruas de Londres estavam cheias de pessoas em luto tentando assimilar a perda. Enquanto isso, a família real permanecia no castelo de Balmoral, na Escócia, em luto privado. Muitas pessoas se sentiram frustradas com o silêncio. Questionaram por que a rainha não havia retornado imediatamente a Londres para apoiar uma nação em luto. Com o aumento da pressão, a monarquia finalmente respondeu. A rainha Elizabeth II fez um pronunciamento público televisionado, mas para muitos pareceu tarde demais e insuficiente. O funeral de Diana, em 6 de setembro de 1997, foi assistido por cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Um dos momentos mais comoventes foi quando seus 2 filhos pequenos, os príncipes William e Harry, caminharam atrás do caixão enquanto ele seguia para a abadia de Westminster. O mundo lamentou a morte de uma princesa que tanto deu e que ao mesmo tempo sofreu tanto. Mesmo após sua morte, as perguntas e os debates continuaram. A explicação oficial foi de que se tratou de um trágico acidente causado por paparazzi e um motorista embriagado. No entanto, algumas pessoas duvidaram disso e acreditavam que havia mais por trás da história. Alguns pensavam que Diana havia sido silenciada por estar se tornando influente e franca demais. Outros suspeitavam que seu relacionamento com Dodi Fayed fosse o motivo, acreditando que figuras poderosas não queriam que ela se casasse com um muçulmano. Até mesmo o pai de Dodi, Mohammed Al-Fayed, afirmou que o acidente havia sido planejado para impedir o casamento. As suspeitas aumentaram devido a uma carta que Diana escreveu em 1995. Nela, ela acusava o marido, o príncipe Charles, de conspirar para prejudicá-la em um acidente de carro. Ela descreveu um plano em que seus freios falhariam, causando um grave traumatismo craniano para que ele pudesse se casar novamente. Ela chegou a mencionar Tig Leggeborg, assistente pessoal de Charles, na época como a mulher com quem ele queria ficar. Diana entregou o bilhete ao seu ex-mordomo Paul Burrell, temendo por sua segurança. Como ela havia previsto tal evento, sua morte em si foi ainda mais perturbadora. Durante esse período de luto mundial, a família de Diana tomou uma decisão importante sobre seu sepultamento. Optaram por enterrá-la na propriedade de Althorp, a casa da família Spencer em Northamptonshire, para evitar que seu túmulo se tornasse uma atração pública. Ela foi sepultada em uma pequena ilha no meio de um lago chamado Round Oval. A cerimônia foi privada, com a presença apenas de familiares próximos. A decisão foi tomada para proteger seu túmulo de atenção indesejada, já que as pessoas continuavam extremamente curiosas sobre sua vida e morte. Ao longo dos anos, surgiram rumores sobre o local, questionamentos sobre sua manutenção e se alguma mudança havia sido feita desde que o acesso público foi restrito. Apesar disso, a família Spencer manteve sua decisão, garantindo que o local permanecesse tranquilo para que seus entes queridos pudessem visitá-lo.
Uma das maiores fontes de curiosidade sobre a vida de Diana era seu casamento com Charles. Muitos acreditam que isso desempenhou um papel no caminho trágico que levou à sua morte. Mas como o casamento trágico? Muitas pessoas ignoraram os sinais de alerta no casamento da princesa Diana com o príncipe Charles. Diana, profundamente apaixonada, optou por ignorá-los, a começar pela famosa resposta de Charles durante a entrevista de noivado. Quando lhe perguntaram se estavam apaixonados, ele hesitou e disse algo como: "Seja lá o que isso signifique." Essa declaração gerou dúvidas, mas Diana manteve a esperança. Charles estava dividido entre casar-se com alguém aprovado pela família real e seguir seu coração em relação a Camilla Parker Bowles. Diana, uma jovem nobre, acreditava que Charles era o homem certo para ela. Ela seguiu o conselho do pai de casar por amor e ignorou suas próprias inseguranças. Em março de 1981, poucos meses antes do casamento, Charles fez uma viagem de 5 semanas pela Austrália e Nova Zelândia. Diana, vista chorando no aeroporto, revelou mais tarde que suas lágrimas não eram pela partida dele, mas por causa de um telefonema preocupante que ele teve com Camilla antes de partir. Em 29 de julho de 1981, o mundo assistiu ao grandioso casamento real, mas por trás do glamour já havia problemas. Antes da cerimônia, Diana encontrou uma pulseira que Charles havia comprado para Camilla, gravada com as iniciais do casal, G e F. Ela também descobriu outros presentes destinados a outras mulheres, o que a deixou magoada e com a sensação de ter sido traída. Dominada pela dor e pelo ciúme, ela considerou cancelar o casamento. No entanto, seu pai, o Conde Spencer, a convenceu a prosseguir com a cerimônia, temendo a vergonha que um cancelamento traria. Alguns acreditam que Charles escolheu Diana porque ela se encaixava na imagem da realeza jovem de família nobre e capaz de gerar herdeiros. No entanto, o conto de fadas desmoronou rapidamente. Em seu casamento, Diana fez uma escolha pequena, mas ousada. Ela omitiu a palavra obedecer de seus votos, demonstrando seu desejo de ter voz própria dentro da família real. Mas a vida como princesa estava longe de ser fácil. Ela se sentia sozinha, com pouco apoio de Charles, que permanecia próximo de Camilla. A pressão dos deveres reais e a constante atenção da mídia tornaram-se insuportáveis. Diana desenvolveu bulimia e lutava contra problemas de autoestima. Em um determinado momento durante sua primeira gravidez, ela se sentiu tão presa que se atirou de uma escadaria em Sandringham House. Felizmente, tanto ela quanto seu filho, ainda não nascido, o príncipe William, saíram ilesos. Em 1982, com o nascimento do príncipe William, pareceu haver um momento de felicidade para o casamento. Charles se comoveu com a dedicação de Diana como mãe e por um tempo eles pareceram mais próximos. Mas logo depois, a depressão pós-parto de Diana se instalou, agravando ainda mais seus problemas. Apesar disso, ela permaneceu dedicada aos filhos. Quebrou a tradição real ao levar William, então com 9 meses, em uma viagem à Austrália e Nova Zelândia em 1983, algo inédito na época. Muitos a admiraram por isso, embora alguns tenham criticado sua decisão. Em 1984, Diana deu à luz o príncipe Harry. Sua chegada trouxe alegria, mas também expôs fissuras em seu relacionamento. Charles, que desejava uma filha, ficou desapontado, principalmente porque Harry tinha cabelos ruivos, uma característica da família de Diana. Diana revelou mais tarde que manteve o sexo do bebê em segredo durante a gravidez, para preservar uma ligação especial com Charles. Mas a reação dele ao nascimento fez com que ela se sentisse ainda mais indesejada. Ela se afastou ainda mais do casamento mesmo, enquanto o público se encantava cada vez mais com sua gentileza e afeto. A atenção da mídia nunca cessou, aumentando seu estresse. Nos bastidores, o casamento estava se desfazendo. O caso de Charles com Camilla e as pressões da vida na realeza os distanciaram ainda mais. Mas os problemas de Diana não se limitavam ao marido. Seu relacionamento com a família real também era tenso. Após sua trágica morte, muitos se perguntaram que segredos seu falecimento revelou sobre esse complicado mundo da realeza, as escolhas ousadas de Diana. A princesa Diana era vista por muitos em todo o mundo como o epítome da família real britânica, um verdadeiro símbolo de união. Ao conectar a monarquia com o público em geral, ela a tornou mais acessível e próxima das pessoas, mesmo fora do Reino Unido. Diana personificava as qualidades que as pessoas esperavam ver na família real, uma mistura de elegância e acessibilidade que agradava a todos. Mais de 2 décadas após sua trágica morte, sua influência e impacto continuam sendo fortemente sentidos.
De fato, seu impacto parece ter se fortalecido especialmente com seus filhos, os príncipes William e Harry, assumindo papéis importantes na família real. No entanto, a reação da família real após seu falecimento foi desconcertante. Não houve declaração pública, nenhuma demonstração externa de luto, apenas um silêncio sepulcral. Esse silêncio não era apenas perceptível, mas também incrivelmente angustiante. Enquanto o mundo lamentava a perda de Diana, a reação contida da família real gerou forte reação negativa. Parecia que estavam distantes, demonstrando quase nenhuma preocupação com a profunda tristeza causada pela morte de Diana. Para muitas pessoas, a diferença na reação entre a família real e o público enfatizou um período em que a monarquia britânica parecia estar desconectada dos sentimentos da população, o que causou essa reação. A verdade é que Diana já tinha um relacionamento tenso com a família real, muito antes de seu divórcio do príncipe Charles. Ao roubar constantemente a cena da rainha Diana, atraiu muita atenção da mídia, causando tensões dentro da família real. Apesar dos rumores que a cercavam, era evidente que nem todos na casa real a apoiavam. Diana tinha uma atitude destemida e não tinha medo de se defender, o que frequentemente gerava atritos no círculo real. Um dos momentos mais marcantes em que Diana se afirmou foi durante seu casamento com o príncipe Charles. Ao proferir seus votos, ela fez uma escolha discreta, porém firme. Diana decidiu omitir a palavra obedecer, que normalmente fazia parte dos votos das noivas da realeza. Kate deveria optar por admitir a palavra obedecer. Ela seria apenas a segunda noiva da realeza na história a fazê-lo, sendo a primeira a princesa Diana em 1981. Em vez disso, ela se concentrou em prometer seu amor, apoio, respeito e compromisso a Charles, omitindo a parte da obediência. Este momento foi crucial, marcando uma afirmação pública de sua autonomia e um sutil desafio às tradições reais. Sua escolha gerou debates, especialmente porque outras noivas da realeza, como Sarah Ferguson e Sophie Rhys-Jones, seguiram os votos convencionais. No entanto, Diana permaneceu firme em sua decisão e sua influência continua sendo notável. Atualmente, Kate Middleton e Meghan Markle seguiram o exemplo de Diana, optando por usar uma linguagem semelhante em seus votos e eliminando a palavra obedecer. Essa alteração, aparentemente pequena nas práticas tradicionais, ressaltou o impacto duradouro de Diana, mostrando como suas decisões ainda afetam a família real. Diana também rompeu com a tradição em sua interação com o público. A rainha é conhecida por seus chapéus e luvas característicos que conferem um ar de seriedade e distanciamento. Mas Diana preferia estabelecer um vínculo mais íntimo com as pessoas. Ela frequentemente cumprimentava as pessoas com apertos de mão ou segurava suas mãos, transmitindo uma aura mais calorosa. Diana mudou sua imagem pública ao abandonar os chapéus, afirmando que não se pode criar laços com uma criança usando um. Essa decisão demonstrou seu desejo por uma conexão genuína com os outros, rompendo com os costumes formais da família real. Seus métodos de parto também despertaram muita curiosidade. Antes de 1977, os partos reais geralmente aconteciam em casa, incluindo o da Rainha Elizabeth, e envolviam autoridades de alto escalão para confirmar a legitimidade do herdeiro. A Rainha Elizabeth deu à luz seus filhos no Palácio de Buckingham, mas contrariou a norma ao não incluir funcionários no processo, uma tradição da realeza. Mais tarde, a princesa Diana causou grande alvoroço ao optar por dar à luz seus filhos em um hospital, rompendo com as práticas típicas de parto da realeza. Essa decisão foi vista como revolucionária na época, já que os nascimentos reais anteriores sempre haviam sido mantidos em segredo. Diana recebeu o príncipe William e o príncipe Harry na ala linda do Hospital St. Mary's em Londres, abrindo caminho para mudanças na forma como as mães da realeza são tratadas. Esse ato aparentemente comum na época representou um afastamento ousado das normas reais, indicando uma mudança para uma abordagem mais moderna e aberta. Além de ter nascido em um local específico, Diana introduziu a prática comum de apresentar os bebês reais ao público logo após o nascimento. Essa tradição, que dava ao público a oportunidade de celebrar a chegada de um novo membro da família real, era muito diferente do passado, quando esses momentos eram mantidos em privado. Seus filhos, o príncipe William e mais tarde Kate Middleton, seguiram o exemplo, com seus filhos mantendo o costume de aparecer do lado de fora do hospital com seus recém-nascidos para apresentá-los ao mundo. A história de Diana permanece impactante porque ela representava a autenticidade dentro de uma instituição regida por tradições.
Ela demonstrou que ser da realeza não se resumia a status, mas sim a serviço, humanidade e a coragem de desafiar as normas. Diana era admirada não apenas por sua beleza e graça, mas também por sua coragem de falar abertamente sobre suas lutas. O legado de Diana não é definido pela tragédia de sua morte, mas pelo impacto de sua vida. Ela redefiniu o significado de ser da realeza e, ao fazê-lo, mudou o mundo. Mesmo mais de 2 décadas após sua morte, seu nome continua sendo pronunciado com respeito. Seu trabalho continua a inspirar e sua influência ainda é fortemente sentida. Ela era e sempre será a amada princesa do povo. O que você acha do mistério que envolve a morte da princesa Diana? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais atualizações. E não se esqueça de clicar no próximo vídeo na sua tela, você não vai querer perder.